A morte forense de Jesus. O que a ciência revela sobre a crucificação? Deixando a religião de lado por um momento, a morte de Jesus é um dos eventos mais retratados na história da humanidade. Ícones, pinturas, filmes, missas, todos mostram a mesma imagem. Um homem numa cruz, sangrando, sofrendo. Mas quanto disso é fato físico e quanto é símbolo? Jesus, um homem real, que segundo muitos estudiosos, tanto religiosos quanto seculares, viveu há mais de 2000 anos, numa terra em conflito. A Judéia. Era uma época violenta. O Império Romano dominava a região. Zelotes queriam revolução. Fariseus controlavam a lei. Saduceus se aliavam ao poder. E no meio disso tudo, um homem pobre falava sobre um reino que não era deste mundo. Era uma ameaça, não pelas armas, mas pelas palavras. Foi preso, julgado, torturado e crucificado. Mas o que quase ninguém sabe é que a forma como ele morreu foi uma das mais cruéis e calculadas da história. E hoje, a ciência consegue explicar. A flagelação romana. A crucificação não foi invenção dos romanos. Veio dos assírios, depois persas, gregos, mas os romanos transformaram em arte. Era o castigo máximo, reservado para escravos rebeldes, traidores, inimigos do Estado. Antes de ser crucificado, Jesus foi flagelado. O chicote romano, chamado flagrum, tinha várias tiras de couro, com pedaços de osso e bolas de chumbo nas pontas. Cada golpe não só cortava, ele rasgava pele e músculo. Médicos forenses explicam que uma flagelação severa podia causar hemorragia interna, fraturas, colapso circulatório, choque hipovolêmico. Jesus sobreviveu, mas estava à beira do colapso. A coroa de espinhos. Depois, colocaram uma coroa de espinhos, zombando do rei dos judeus. Provavelmente usaram galhos de Ziziphus spina Christi, comuns na região. Espinhos duros, com até 3 centímetros de comprimento, pressionados contra o couro cabeludo. Uma das partes mais sensíveis e vascularizadas do corpo. Resultado: hemorragia externa e interna, estímulo dos nervos cranianos, dor lancinante, como choques elétricos. Não foi só zombaria, foi tortura neurológica. O peso da cruz? Depois de tudo isso, Jesus teve que carregar a cruz, mas não a cruz inteira. Os historiadores acreditam que ele carregou apenas o patibulum, a viga horizontal. Pesava entre 35 e 50 quilos, sobre as costas feridas. Com sangue perdido, em choque, ele caiu, precisou de ajuda. Que ele tenha conseguido andar já é clinicamente improvável. A crucificação. No Gólgota, ele foi pregado à cruz. Os pregos não foram nas palmas, como mostram pinturas. Foram nas munhecas. Lá passa o nervo mediano, que ao ser perfurado, gera dor elétrica, como fogo queimando. Os pés foram pregados atravessando os ossos tarsais e os nervos da planta. A cada respiração, ele tinha que se empurrar com os pés e arrastar as costas em carne viva na madeira áspera. Cada respiração era uma tortura. Médicos forenses dizem que a morte por crucificação acontece por asfixia lenta, insuficiência cardíaca, acidose metabólica, choque hipovolêmico. Jesus morreu em cerca de 6 horas, muito mais rápido que o normal, sinal de que o corpo dele já estava entrando em falência antes da cruz. A lança? Para confirmar a morte, um soldado romano perfurou o peito com uma lança, provavelmente entre a 5ª e 6ª costela. Saiu sangue e um líquido claro. Milagre? Não. Isso se chama derrame pleural. O coração e pulmões estavam cheios de fluido. Ele já estava morto. Ou, como dizem alguns, o coração de Jesus literalmente se rompeu. O lugar da execução. O Gólgota não era dentro da cidade. Era fora, numa colina visível. Milhares passavam ali durante a Páscoa. Era parte do castigo. Não era só matar, era humilhar publicamente. A mensagem era clara. Não desafie Roma. O que a ciência não explica, a medicina consegue explicar. O sangue, o colapso dos pulmões, a morte lenta. Mas não explica por que essa morte mudou o mundo. Por que os discípulos não fugiram? Por que pregaram? Por que arriscaram a vida? Algo aconteceu ali, algo que não depende da fé, mas que ninguém consegue ignorar. Jesus morreu como um criminoso, nu, humilhado, sangrando. Mas a história dele não terminou na cruz. Começou ali. Milhões ainda o seguem, e sua morte continua provocando perguntas. Agora que você sabe o que realmente aconteceu, consegue ver isso de forma diferente? Deixe sua reflexão nos comentários.
Talvez não acredite em milagres, mas não é preciso fé para saber. Algo naquele dia mudou a humanidade para sempre. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém. Talvez essa pessoa também precise ver o que realmente aconteceu naquele dia. E se quiser seguir com a gente nessa jornada de descobertas, se inscreve. Até a próxima!